Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no na mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Amém? Agora, um dos irmãos, das irmãs, amém, leia o verso primeiro, depois o outro irmão vai ler o verso segundo. Eu quero que os irmãos, além de me ouvir ao ler esse texto, estes versículos, vocês também sejam participantes ao ler, amém, e assim também para que os irmãos, que esses textos façam parte de cada um de nós, tá bom? Amém? Quem pode ler aí o verso primeiro? Amém, queridos? Irmãos, curve tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento te pedir graça e sabedoria, Senhor, para este ensinamento nesta noite. Pai amado, são, Senhor, ensinos para a vida, Pai, para a vida do teu povo, para a vida da tua igreja. Ensinos estes, Senhor, que são de extrema importância para a vida, para o relacionamento, para a família. E eu quero te pedir, Senhor, que tu me dê sabedoria, revelação, profundidade, para expressar, ó Deus, a tua vontade, Deus, aos corações, ó Pai, para que possamos sair daqui, ó Deus, certos de que ouvimos a tua voz e que aprendemos as tuas verdades com respeito, Senhor, a esse tema muito importante para a vida do seu povo. Pai, é no nome santo de Jesus que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém e amém. Queridos, se os irmãos lembrarem o que nós tratamos nas terças-feiras anteriores, ou melhor dizendo, nos ensinos anteriores, concernente ao capítulo de número 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele trata não só a questão do conceito da própria ação
dos irmãos lá em Corinto, mas ele procura, através do seu ensinamento, trabalhar o melhor possível aquilo que estava intimamente ligado à ação, mas não em si a ação exterior, mas a ação interior do coração. E alguns conceitos que indiretamente havia, ou diretamente até mesmo dizendo, havia se tornado o padrão ético da vida da igreja, ou até mesmo da cidade de Corinto, que assim, consequentemente, influenciou o modo de vida e o estilo de vida dos irmãos da igreja de Corinto. Palavras que eu citei aqui como estética, como ética, como vida cristã, todas estas, a última, né, que trata-se da vida cristã, contrapõe, tá, a filosofia da estética, aquilo que era comum no pensamento grego, tá, que chamávamos de, me fugiu aqui a palavra, quem lembra? Quem pode lembrar da palavra que eu usei? Ninguém lembra? Que era um pensamento filosófico que era trabalhado da mente dos gregos, e assim, consequentemente, também a filosofia romana adotou esse estilo de vida que o apóstolo Paulo ele contrapõe nos seus ensinos, que são aqueles que nós chamamos de hedonistas. Quem lembra? Aqueles que vivem um estilo de vida buscando somente o prazer como fim último, né? Tudo que ele faz na vida, tá, é voltado na busca da satisfação pessoal, da gratificação pessoal. Aquilo que nós chamamos na Bíblia, o apóstolo Paulo, ele ensina como obras da carne, aquele que vive pela carne. E no século XVIII, no século XIX, nós temos a filosofia tratando esse ensinamento, esta filosofia como chamando a palavra de estética, tá? Então esses tipos de pensamento acabou-se sendo adotado tanto na cultura da igreja, da cidade de Corinto, e assim influenciando a igreja de Corinto, tá bom? Então o apóstolo Paulo, ao ensinar sobre estas questões, alguns outros conceitos filosóficos, tá, também acabava entrando e assim sendo também parte do estilo de vida dos irmãos de Corinto, que é uma expressão que se usa, chamada o asceticismo, tá? São palavras usadas muito no ensino teológico, não são comum ao ensinamento diário da vida da igreja. Mas essa palavra asceticismo, ela é uma doutrina filosófica ou até mesmo religiosa que está tão presente na vida de muitos cristãos, amém? E como também era presente na vida da igreja de Corinto. E isso, irmão, talvez você fale, pastor, eu nunca ouvi esta palavra. Eu nunca ouvi ninguém usar essa palavra no púlpito ou na escola bíblica dominical. E o que isso tem a ver comigo na minha vida diária? O que isso tem a ver comigo na minha vida cristã? É isso que Paulo está tratando aos irmãos. Isso entrou na vida da igreja, amém? Que é o conceito do asceticismo, conceito filosófico, como doutrina, ou doutrina filosófica, ou religiosa, amém? Que era o pensamento grego, que foi adotado também pela filosofia romana, e assim, consequentemente, também as cidades, a cultura romana, adotaram esse estilo de vida, e assim por diante passou a influenciar a igreja. É aquilo que nós falamos e tratamos aqui, que às vezes dizemos que o mundo está entrando na igreja.
Como que o mundo entra na igreja? O mundo não entra na igreja somente no aspecto de aparência, apenas no modo, no estilo de vida. Alguém vai dizer, olha, eu vou colocar isso aqui entre parênteses ou entre aspas, tá? Para que os irmãos compreendam o que eu quero falar. Amém? Há uns anos atrás, nós tínhamos o entendimento de que ser da igreja teria que se adequar a um padrão religioso, tanto de ética de vida, como também até mesmo de aparência. Era proibido antigamente uma irmã até mesmo aparar as pontas do cabelo. Quem passou por essa época, os irmãos aqui que já tem mais tempo da igreja, mais tempo na vida cristã, pegaram esse tempo. Ainda algumas igrejas adotam, né, ainda trabalham a vida dos seus membros, trabalhando dentro desse conceito de vida, de regra para a vida cristã. Amém? Como não só cabelo, como também uso de bijuterias, né, de brincos ou anéis e coisas assim, como roupas, né? Era adotado, ou até hoje em alguns lugares se adota um certo padrão de vida, tá bom? Ou padrão de tradição, ou de regra, ou de costume, para poder se fazer parte daquela membresia. Então, naquela época, o apóstolo Paulo, ele trata o asceticismo, tá? Como um conceito, fazendo um conceito filosófico mundano dentro do corpo, dentro do pensamento cristão. E aquilo que nós tratávamos como mundo, isso aqui faz parte do mundo, a irmã que corta o cabelo é mundana, o irmão que usa uma bermuda é mundano, o irmão que joga futebol é mundano, o irmão que assiste televisão é mundano. Eram esses tipos de pensamento. Até pessoas iam para disciplina, porque tinham televisão em casa, né? Não era assim? Tinha irmãos que iam para disciplina, ficavam sem tomar ceia, né? Passavam por certo constrangimento. Às vezes era visto por algum irmão na rua de bermuda, né? Ficava com vergonha, depois era levado ao pastor e era colocado de banco também. Então são coisas que pelo uso, né, vão perdendo-se, né, toda essa força. Hoje não se fala praticamente tanto de costume nas igrejas, mas há algumas que ainda seguram costumes, e se a pessoa sai fora daquele padrão, ela é tida como mundana. E nós precisamos trabalhar o conceito mundano, não apenas no exterior físico, tá? Apenas não em atitudes ou conduta de vida lá fora. Nós precisamos tratar o mundanismo que está no coração de muitos crentes, tá? Com certo conceito filosófico, mesmo não conhecendo. Por exemplo, o asceticismo estava inserido no pensamento cristão naquela época. De que forma? Eu falei aqui para os irmãos algumas semanas atrás que o apóstolo Paulo ensina que pela liberdade cristã alguns entenderam e compreenderam o ensinamento de Paulo erroneamente. Então passaram a tratar a liberdade cristã, sabe como? Como assim? Entendendo assim, pegaram a filosofia mundana e quiseram adequar ao ensinamento bíblico, teológico de Paulo, Paulo está dizendo que a carne é mal. O pensamento grego também nos ensina, muitos filósofos, melhor dizendo, ensina que o corpo é mal. Então Paulo, pregando sobre a graça e a liberdade cristã, que o cristão já não estava mais obrigado a cumprir a lei e praticar regras e costumes que era propriamente do Antigo Testamento ou da cultura judaica. Então o apóstolo Paulo ensina a igreja sobre a liberdade cristã. Tudo aquilo que era biblicamente ordenado na lei, já agora na vida cristã em Cristo, já não são obrigados a praticar. Então o que aconteceu? Muitos fizeram da graça algo como que se pudesse viver
da forma que queriam. Quer dizer, eles começaram a ter esse pensamento, esta filosofia, achando que a liberdade cristã era um aval de Deus para eles viverem do jeito que eles quisessem. Pensando, se Deus é amor e misericordioso, então eu posso fazer o que eu quero. Eu posso andar do jeito que eu quero. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E isto, irmão, não está relacionado apenas a uma posição, tá, de mente ou de palavra. A conduta de vida ia ao extremo. Uma porque a cultura da cidade de Corinto naquela época, eu disse aqui que havia muita libertinagem naquela cidade. Aquela cidade era uma personificação das cidades de Sodoma e Gomorra. Aquilo que acontecia em Sodoma e Gomorra, na cidade de Corinto acontecia 10 vezes mais. Então, quem estava inserido naquela sociedade entendia pela cultura, pela filosofia da cultura grega, do asceticismo, dizendo que a carne é mal, que o corpo é mal. Então eles pensavam assim: então vamos fazer o que deseja o nosso coração, vamos pintar e bordar, vamos pintar o sétimo. Existem outras expressões que nós usamos no vocabulário popular, que são expressões até mesmo que não vale, é até constrangedor usarmos no altar. Mas o povo estava vivendo numa vida em relação à cidade de Corinto, amém? Havia o templo dos deuses, e a prática dos sacerdotes e das sacerdotisas eram extremamente terríveis, na busca da satisfação do prazer, em nome de uma religião daquela época. Então havia as prostitutas cultuais, chamadas de sacerdotisas, de ninfas, como diz a história grega, e ali eles praticavam todo tipo de ato pecaminoso contra Deus. É aquilo que você olha na televisão hoje, né? E você fala assim: isso é uma aberração moral. Isso é uma aberração moral. Hoje você vê crianças dançando danças que são extremamente sensuais, coisas que você não via há 10 a 15 anos atrás, ou há 20 anos. E nem se passava isso. Você liga a televisão, você vê pessoas seminuas, ou até mesmo nuas, como homens e mulheres se expondo a sua nudez, como que fosse algo que faz parte da cultura, da arte e da mídia. Então você vê que esse mesmo tipo de filosofia, de conceito filosófico do asceticismo, ainda está impregnado na mente do ser humano. Logicamente que muitos não conhecem essa palavra, mas muitos hoje vivem uma vida de libertinagem a ponto de nós ficarmos escandalizados. Vocês estão entendendo? Só que o problema não está naquilo que fazem lá fora. O problema está quando se fazem quando se tem esse tipo de pensamento, mesmo não chegando a este extremo, mas pensar que a vida de uma pessoa ou sua própria vida tem que ser vivida nos prazeres, naquilo que dá na cabeça. Não digo só relacionado ao sexo, não digo relacionado a algum vício, não digo somente relacionado a algumas situações, mas eu digo relacionado a extremos da vida que propriamente são coisas normais e até coisas que não tem nenhuma aparência negativa, não tem nenhuma conotação negativa em fazer. Então a igreja precisa prestar a atenção de que forma o mundanismo está inserido dentro da igreja.
E às vezes, como eu já disse aqui, até com o nome de religião, até com o nome de espiritualidade. E nós vamos aprender isso aqui. Outra questão, tá? Isso aqui na introdução que nós estamos tratando, o asceticismo entrou também no pensamento da igreja, e isso acabou afetando a vida conjugal de muitos cristãos. Por exemplo, o versículo 1 ao versículo de número 2 do capítulo 7, olha o que o apóstolo Paulo diz. Lembrando aos irmãos, viu, irmãos? O versículo 19 do capítulo 6, ele trata a respeito da relação do corpo, tá? Porque o pensamento deles assim: podiam fazer o que quisesse, que desse na cabeça, mas o apóstolo Paulo diz no versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Está aí um princípio que a igreja precisa aprender. Ninguém é dono de si mesmo. Aprenda isso aqui, irmão. Repita comigo: ninguém é dono de si mesmo. Você não é dono de si mesmo. Então, quando você entende que você não é dono de si mesmo, então você entende que você não deve fazer o que dá na sua cabeça. Sim ou não? Amém? Aí ele diz assim, né? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus nos vosso corpo, né? E no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Quer dizer, você não é de si mesmo, você tem um dono, tá? Se usar essa expressão dono, parece que assim, eu não sou cachorro para ter dono, né? Mas você tem um dono. Mas você não é um animal. Não é como um dono de um animal, diz assim: eu sou dono desse animal. Não. Essa expressão de que nós temos alguém sobre nós, acima de nós, que rege a nossa vida, que direciona a nossa vida, eu entendo que eu não sou de mim mesmo e que existe alguém acima de mim que é o dono da minha vida. Amém? E essa pessoa é Deus. Amém? Então, essa questão entrou agora dentro de um conceito a respeito da família, que é o casamento, né? E ele diz assim: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Amém? Então, tratando a respeito do asceticismo, doutrina filosófica ou religiosa, que vai de um extremo ao outro, o extremo daquele que pensa: eu posso fazer o que dá na minha cabeça, e o outro extremo, muito ligado ao sistema religioso, né? Preste atenção nisso aqui, irmão. Tem muita pessoa dentro da igreja, na prática da carnalidade, praticando o asceticismo religioso com uma roupagem de espiritualidade. Então, o extremo do asceticismo não só é aquele que nós chamamos de carnal, que está na balada, que está na prostituição, que está no vício. Nós temos o outro extremo daqueles que estão dentro também da igreja, praticando atos espirituais, vivendo uma vida religiosa, mas que é um asceticista carnal, uma vida carnal, apenas praticando atos de religiosidade. Isso é fato, isso aqui é bíblico. Então, os dois extremos do asceticismo, porque o que leva para o lado religioso, espiritual, dizia: já que o corpo é mau, então eu não devo obedecer nenhum dos meus instintos. Peraí, eu tenho instintos naturais dados por Deus, no qual eu preciso satisfazê-los de acordo com a necessidade, mas dentro do limite de Deus ou da palavra de Deus.
Eu já falei aqui várias vezes, pecado não está categorizado naquele que rouba, mata, se prostitui. Pecados também estão caracterizados em atitudes normais da vida que são levadas ao extremo, passadas do limite. É pecado tanto quanto aqueles que praticam esses atos que nós consideramos como escândalos e aberração. Praticamos pecados, sim, estou falando de modo geral, sem muitas das vezes compreendermos que aquilo é pecado e estamos fazendo, achando que estamos fazendo o que é certo, e muitas das vezes estamos fazendo o que é errado. Principalmente no sistema religioso. Principalmente no sistema religioso. Amém? Então, aquele que praticava o asceticismo religioso é aquele que diz assim: já que a carne é mal, já que o corpo é mal, então eu não vou fazer nada que eu considere pecado. Aí como que isso entrou no pensamento da igreja? Eu não quero pecar, então eu não vou casar. Ao extremo do asceticismo que levou, em nome da religião, de uma vida cristã, de querer agradar a Deus, mas na verdade queriam agradar a si mesmo. Olha o pensamento. Eles dizem assim: já que então o corpo é mau, então não vou satisfazer nenhum desejo que ele quer. Primeiro, já estavam indo contrário àquilo que Deus havia criado para o ser humano. Porque quando Deus diz assim, quando Deus fez o homem, disse: não é bom que o homem fique só, lhe farei uma adjutora. Então Deus, Ele é o próprio criador do casamento. Então, a igreja, alguns irmãos, a igreja pensou: então, é bom, né, nem tocar em mulher, nem vamos casar. E Paulo teve que ensinar, teve que tratar isso. Existem pessoas que falam, existem igrejas por aí que adotam até a prática do celibato, né? A igreja católica tem os padres que não podem casar. Existem igrejas evangélicas, e eu conheço, que lá os líderes também não podem casar. Oi? No Brasil, né? No Brasil. Inclusive tem uma igreja até lá na cidade, no litoral, já passou até na televisão. Não convém tratar o que vai ser, falar, né, o que foi passado aqui agora, fica até chato. Mas lá era proibido o homem casar. A liderança é proibida. Então, é uma coisa que leva ao extremo. Isso aí não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia diz que nos últimos dias ensinariam até que coisas contra o casamento, para que a pessoa não se casasse. E é bíblico se casar. Amém? Ah, mas Paulo não era casado. Aí não vou entrar também nessa questão, até porque aqui, enquanto ele escreveu o texto, ele já não era mais casado, tá? Ou perdão, não vou afirmar que ele não era casado, porque também não me dá, a Bíblia não me dá essa afirmativa de que ele foi casado e depois resolveu não estar casado, ou se sua esposa faleceu, ou algo assim. Existe no campo teológico muitos conceitos a respeito de Paulo. Não nos vem ao caso, a Bíblia não nos diz, então não vamos tratar sobre isso. A Bíblia diz que Paulo era solteiro. Aqui está dizendo que ele não casou. Aqui diz que ele não estava casado, porque ele diz: seria bom que fossem como eu. Mas não é o objetivo principal de Paulo ensinar uma vida de celibato, de que os irmãos ou as irmãs vivessem uma vida de celibato, a ponto de dizer: já que a carne é mal e eu não quero viver uma vida em desagrado a Deus, então eu não vou casar. Não, o apóstolo Paulo diz assim: olha, principalmente na igreja de Corinto, esse pensamento entrou na mente dos cristãos em Corinto, a ponto de não contrair casamento. Tem irmãos hoje, irmãs, olhe muito bem, a gente que lidar com igreja, eu que já é a minha quarta igreja que eu estou dirigindo, preste muita atenção nisso aqui. Eu já vi pessoas no meio evangélico nosso, no meio pentecostal, dizer: ah, eu não vou casar,
porque Deus não quer que eu case. Como que Deus não quer que a pessoa case? Ou como Deus quer que a pessoa case? Deus criou o casamento, sim. Mas não tem esse negócio assim de, eu não quero casar. Eu não quero. Agora, se a pessoa não quer, é uma escolha dela, sim. Mas existem pessoas que usam a justificativa da religião para não casar. Para se dizerem que são mais perfeitas que as outras. Ou que estão em mais santidade que as outras pessoas. Da pessoa, pessoalmente, faz parte dela querer casar ou não casar. E Deus não vai intervir na escolha de ninguém. Deus não vai intervir. Agora, usar, por exemplo, a desculpa e a justificativa de não casar em nome da religião, alguma coisa, muitas das... Aí, nesse mato tem coelho, como diz, né? Alguma coisa possa estar de errado. Pedro casou. Isso. Isso mesmo. É isso mesmo, né? Então Paulo responde a eles a respeito do casamento, que seria bom que o homem não tocasse mulher. Quando ele diz assim, não é porque o casamento é mau, porque a vida a dois é mau. Paulo não está dizendo isso. Paulo não está dizendo, quando diz que não é bom que o homem toque mulher, ele não está afirmando uma conduta de vida de quem escolheu ficar só, de que aquela pessoa se tornará mais agradável a Deus pelaquela escolha do que outras pessoas. O que Paulo está tratando aqui é que a igreja saia desse pensamento asceticista, porque aquela escolha ou aquele pensamento não era um pensamento de uma vida cristã verdadeira. Vocês estão entendendo? Não era um estilo de vida de uma vida cristã genuína. Não era esse o propósito divino para a vida deles. Dizer, a carne é mal, então eu não vou contrair casamento. Não. Paulo diz assim no versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Paulo, ao se referir, dizendo, mas por causa da prostituição, não é uma questão apenas de uma prostituição, de um desejo, não. Paulo está tratando a respeito da cultura que aquele povo estava inserido. Paulo estava trabalhando a mente da igreja, fazendo referência ao contexto em que eles viviam. Por exemplo, vocês estão aí em Corinto, tá? Agora vamos parafrasear, vamos colocar entre linhas um pensamento, aquilo que Paulo queria tratar com a igreja. Ele está dizendo assim: olha, lembre-se do lugar onde vocês estão vivendo. Tá? É um dos piores lugares na questão de uma vida impossível praticamente de se viver em santidade, principalmente para os solteiros, porque era só sair na rua, tá? De porta em porta das ruas de Corinto havia uma prostituta, havia homossexuais, havia casas, olha só, irmão, não é diferente de hoje, havia casas de práticas sexuais grupais, de coisas bizarras, e não era coisa pouca. Hoje você não vê em bairros uma casa na esquina, uma boate, você não vê uma casa de striptease, você não vê comum, mas você sabe que se você for para um centro de cidade, você vai ver prostitutas andando em pleno dia para fazer programa, você vai ver casas de banhos, casas de prostituições. São coisas que não é comum você andar na rua e praticamente ver na rua da sua casa. Apesar de a prostituição estar
vida dentro da nossa sociedade. Você vê realmente hoje os jovens e jovens, homens e mulheres, vivendo uma vida que só Deus. Só que na questão de um chamariz, de uma referência a esse nível de vida, era comum, era prática comum. Uma vida dissoluta, uma vida de prostituição, sem ter a consciência pesada. Então, se a pessoa saísse na rua lá naquela época e ela praticasse um ato, era normal. Era normal. Não havia quem dissesse: olha, você está fazendo uma coisa errada, você está praticando um pecado, você está fazendo algo contra a família, contra a vida da sua esposa e do seu esposo. Não havia quem pudesse dizer, porque era comum, era normal. E a igreja estava inserida na cidade de Corinto para mostrar àquele povo a luz de Cristo em meio às trevas. A igreja estava ali não para viver a mesma prática, mas a igreja estava ali para entrar em contrapartida à atitude e à conduta daquele povo. E é assim que a igreja precisa ser. Peraí, está todo mundo fazendo errado, então eu também vou fazer errado. Está todo mundo fazendo tudo que é errado, também vou fazer o que é errado. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando Paulo diz assim, por causa da prostituição, Paulo não está se referindo somente aos solteiros, mas propriamente aos casados também. E nós vamos tratar logo ali na frente. Né? Então, quando Paulo está lembrando aquele povo, mas por causa da prostituição que tem nessa cidade, porque aquela cidade era uma cidade como Sodoma e Gomorra, uma das cidades que havia mais prostituição em relação às outras cidades naquela época. Então Paulo estava tratando esse problema. Amém? Na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Amém? Então, o exemplo que Paulo, a referência que Paulo está dando em relação por causa da prostituição, era lembrando eles o local onde eles viviam, e também lembrando eles do que eles eram constituídos. Tá? E o problema não é a questão de um mundo carnal, de um mundo em prostituição, de um mundo vivendo pelo sexo, vivendo na balada, pelo vício. Não é essa a questão em si. A questão que está sendo tratada também é que Paulo está lembrando, em contrapartida, ou em questão da prostituição que há nessa cidade ou no mundo, a questão do problema também é que vocês também são seres humanos. Vocês são homens e mulheres feitos de carne. E aquele tipo de pensamento não poderia ser um pensamento, uma conduta que expressasse na conduta de vida deles. Quer dizer, eles eram homens e mulheres carnais, e eles não deveriam aderir ao desejo da carne de uma forma desenfreada como aquela cidade vivia. Vocês estão entendendo? Amém. Então Paulo diz para eles assim: então case. Então case, é melhor casar. Do que você se abrasar, do que você querer satisfazer os seus instintos de forma errada, de forma contrária àquilo que a palavra de Deus ensina. Amém? Então, irmãos, é aquilo que... Abra comigo lá em Romanos capítulo 8, eu já vou encerrar. As horas passam muito rápido. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao versículo de número 8. Quem achou? Leia para mim. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Segura aí, irmão. Olha como diz a tradução do irmão.
Ele não está falando que a inclinação, não é? Se você fala inclinação, você parece que você está falando apenas de um mero desejo expressado fisicamente, como algo de inclinação a fazer aquilo. Mas a expressão correta é a forma de como está o pensamento em relação ao mundo. Amém? Então, em relação ao pensamento, como é que é? Fala. A mentalidade, né? É o pensamento. Isso. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimigo de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? Então, irmãos, preste atenção aqui, ó. A questão de uma mentalidade está muito condicionada àquilo que é interior na mente do que propriamente na expressão física. Tá? Um ladrão, ele não é ladrão quando ele rouba, porque algumas situações podem limitar uma ação de um ladrão. Não é assim? Se o ladrão chega numa loja para assaltar, e naquela loja tem um carro de polícia, ele vai assaltar? Não. Mas porque ele não assaltou, ele deixou de ser assaltante? Já está premeditado. Já está nele. Ele só não fez. Já viu aquela expressão de que a ocasião faz o ladrão? Quem já ouviu isso? Amém. Tem pessoas que pensam, uma pessoa não é ladrão, mas chega lá e está bobeando, pega, porque a ocasião fez com que está bobeando, está marcando, eu vou pegar. Mas ele não se fez ladrão no momento da ocasião, ele já era interiormente. Assim somos nós em relação ao mundo e ao pecado. Então tem muita coisa que nós não praticamos, com medo de sermos rechaçados, com medo de sermos vistos, com medo de alguém por vergonha, Com medo das consequências, mas interiormente o mal está instalado lá. Vocês estão entendendo, irmão? Amém. Então, mentalidade carnal não é propriamente quem pratica as coisas da carne, é propriamente quem já está instalado nele aquele desejo, aquele mal. Quando o filho pródigo ele retorna para casa e ele é recebido pelo pai, ele recebe uma roupa nova, uma sandália nova, um anel novo, e é feita uma festa. O filho mais velho chega e diz assim: pai, este teu filho que pegou a sua herança e gastou com as meretrizes. Como que ele sabia que ele gastou com as meretrizes? Se ele não estava presente. Se ele não estava presente aonde o estranho estava. E a Bíblia não diz que ele gastou dinheiro, a sua herança, com meretrizes. Sabe por quê, irmão? Porque vai seu pai, ele gastou toda a herança com meretrizes. Mas o versículo antes diz que ele gastou com uma vida dissoluta. Sabe por quê? Porque aquele filho mais velho tinha um desejo de fazer aquilo a qual ele estava acusando o seu irmão, que ele nem sabe se ele havia feito. E por que ele não fez? Com medo de sair da casa do pai, com medo de ir embora, porque ele estava limitado a não fazer. Mas o desejo também estava. Então as pessoas, elas julgam as outras pessoas, condenam as outras pessoas, aquilo que mesmo ela já está instalado dentro dela. Já está nela. Então é fácil você julgar uma pessoa que pratica aquele mal, porque aquele mal é tão terrível para você, porque ele está em você também. Você só não praticou ele ainda porque você não teve ocasião. Covardia ou falta de oportunidade? Medo ou falta de oportunidade. Então vocês estão entendendo
que o mundanismo ele é tão presente dentro da igreja, irmão, quanto lá fora. Lá fora ele é expresso na conduta e nas atitudes. E muitas das vezes ele está dentro do coração do cristão e o cristão não se dá conta disso. E às vezes querem amoldar, querem colocar uma roupagem, uma aparência religiosa, achando que isso vai resolver o problema interno. E não resolve. Eu posso falar tudo? Por exemplo, a pessoa está com aquele desejo dentro dela. Só que ela luta contra aquele desejo. Então, aí é diferente. É diferente. Existe a questão da tentação, irmão. Existe uma questão todo mundo vai ser tentado e moldado pelo próprio desejo que está dentro de si. Está lá, é bíblico isso. Cada um é tentado e moldado pelo desejo que está dentro dele. Entendeu? Uma coisa é você dar vazão a esse desejo de várias formas. Como eu falei, como eu estou falando aqui. Existem pessoas que usam o extremo do asceticismo, querendo viver uma vida religiosa, achando que estão combatendo aquele mal, mas não está. Aquele desejo está tão presente, está tão pulsante, tá? que ele dá liberdade às imaginações, aos desejos, não só carnal, no quesito pecaminoso que nós tratamos como prostituição, mas como ódio, raiva, tantas coisas. Há tantas coisas. Agora, a questão de você aderir a esse desejo internamente, deixando ele brotar, deixando a fantasia se aflorar, é diferente daquele que refreia no sentido de dizer, não, eu não aceito isso aqui dentro de mim. Pode, às vezes está aqui dentro, querendo cada dia me instigar, me levar ao pecado, mas eu não vou levar a prática. Conscientemente você reprova esse desejo dentro de você. Mas tem muitas pessoas que têm desejo, mas não reprova, acham que é normal. Reprova o desejo, eu não quero fazer isso. A carne pode até querer fazer, mas eu não vou fazer. Então, o desejo de querer fazer, muitas das vezes, está no ato de quê? Colocar uma roupagem sistemática, religiosa, e até mesmo condenando aqueles que praticam aquele ato. Porque aquele ato, muitas das vezes, nós temos desejo de fazer por falta de tempo, de ocasião, ou de vergonha, não fazer, mas condenamos quem fez. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, o problema não é a questão, irmão, de quem faz, de quem fez, de quem está lá fora fazendo. O problema somos nós dentro da igreja, com um desejo adorado, só não fizemos pelo medo, pela vergonha ou pela ocasião. Amém. Vocês entenderam, irmão? Amém. Então, em relação, tá? Aí até fomos um pouco mais além em relação ao casamento. É que as horas não deixam, tem que terminar. Né? Mas interessante, irmãos, é que o ser humano, nós como cristãos, precisamos examinar a cada dia nós mesmos. Amém? Por isso, Paulo, um dos ensinos de Paulo é quando ele ensina lá na carta, no capítulo 11 de 1 Coríntios, em relação a aceitação, examine-se, pois, cada um a si mesmo. Então nós temos que fazer cada dia um introspecto dentro de nós, meu irmão, para saber como é que estão os desejos do nosso coração, se eles estão se aflorando, se eles estão começando a criar raízes, se eles estão começando a frutificar. Nós temos que saber trabalhar primeiro aqui dentro de nós, amém? Aqui as horas não deixam as mãos de sair ainda, tá bom? Mas vamos na semana que vem começar mais cedo, 8 horas, para que a gente possa conseguir, tá bom? Amém? Deixa eu só terminar esse tópico aqui. Então, cada um tem que examinar a si mesmo, tá bom? E escolher um modo de vida para si, desde que seja dentro do padrão bíblico. Tá? Vamos abrir lá em Colossenses, capítulo de número 2, irmão. Você vai ver como práticas religiosas, elas não mudam nada lá dentro. Colossenses 2. Leia o versículo 8 para mim. Depois alguém vai para o 18 até o 23. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo
e não segundo Cristo. Paulo está falando aqui de atitudes religiosas, amém? Que são segundo a tradição do homem, sugeridas pela filosofia vã, doutrina humana, doutrina de homens, tá? Que são dos rudimentos do mundo e não segundo Cristo, amém? Amém. Agora vai para o versículo 18. Você vê que isso está tão presente na vida religiosa, igreja, mundo evangélico, irmão. Olha o que acontece. Lê para mim do 18 ao 23. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Até que número, pastor? Até o 23. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade... Segura aí, só preste atenção nesse versículo 23, irmão, que Paulo está pegando tudo aquilo que é doutrina religiosa humana, onde as pessoas, uma liderança hoje, sem conhecimento bíblico, pega a pessoa assim, olha, que domina o seu bel prazer. Você vai dar assim, 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 assado. É o desejo dele manifestado numa doutrina, de querer dominar aquela pessoa. Aí, olha o que ele diz aqui, no versículo 23, as quais, pode ler, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Você está vendo aí, irmão? Atitudes da religião, do conceito religioso, da filosofia vã, rudimentos do mundo, sugeridos pelo mundo, tá? Não de forma de práticas, tá bom? Apenas mas de conceitos inseridos no coração do homem, segundo os preceitos do mundo e não segundo Cristo. Aí ele diz, tem até a aparência de humildade, tem a aparência de sabedoria, né? De devoção voluntária, de humildade e disciplina do corpo, que ela se decide, uma pessoa, sabe, não olha nem para o lado, não faz nada para não dar ocasião à carne, mas não são de valor algum, senão para o quê? A satisfação da carne. A pessoa usa a religião apenas para satisfazer o seu desejo de querer aparecer, satisfação da carne. E é o que está mais hoje implícito e explícito no mundo cristão, no meio evangélico, é esse tipo de pensamento. De um extremo ao outro, em relação ao asceticismo, de um extremo ao outro. O que nós devemos aprender, nós vamos entrar semana que vem sobre o casamento, que não deu para mim entrar com mais profundidade, em relação ao casamento, tá bom? Precisa se dar muito tabu em relação ao casamento. Tem muita pessoa que não vive feliz no casamento, tá? Muitas pessoas que não são satisfeitas no casamento, tá bom? E isso nós precisamos aprender. Como é que o marido precisa tratar a esposa precisa tratar o marido. Como é a conduta e a posição do solteiro no mundo. Nós precisamos ensinar isso na igreja. Amém? Para que o pensamento, a vida cristã não vá ao extremo daquilo que não está escrito na palavra, que não é mandamento de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tá, as irmãs vão ensaiar. Eu espero na semana que vem